Então essa carta vai ajudar o ministério pastoral de Timóteo. Essa palavra que surgiu aí no versículo 1, observe comigo aí, que diz assim: últimos dias sobrevirão. Algumas versões ou traduções está escrito logo virão. A minha está sobrevirão. Isso aqui, irmãos, no grego já significa imediatamente, inesperadamente. Quando tudo parecer que estiver bem, virá uma lista de problemas. Então, irmãos, eu já quero informar os irmãos aqui, vocês que estão aí acostumados, talvez buscando até um conforto no ministério. Se você procura conforto no ministério, é melhor você procurar outra coisa para fazer. Porque não existe conforto no ministério. Tem pessoas que querem sombra, né? Água geladinha, agora eu já estou bem, agora eu já estou tranquilo. Aqui o texto está nos dizendo, e foi inspirado pelo Espírito Santo, que nesses últimos dias sobrevirão, o texto aqui eu já disse o significado, de forma inesperada vai acontecer isso. Tempos trabalhosos, tempos difíceis, e esses tempos trabalhosos com pessoas da índole que nós vamos tratar aqui no texto, vai estar em nosso meio. E nós temos que ter estrutura para lidar com essas pessoas, porque senão você vai ficar discutindo à toa, você vai ficar brigando à toa, você vai ficar perdendo o seu tempo à toa. Tempos trabalhosos. Por que, irmãos, virá tempos trabalhosos? Por causa do versículo 2. Veja, eu disse por quê, e o versículo 2 já responde o porquê. E o versículo 2 diz assim: porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Irmãos, o versículo de número 2 já começa aqui a trazer uma lista desses problemas que vai surgir de forma inesperada em nossos dias. Estejam preparados para isso, talvez vocês já estão vendo isso aí acontecer. Eu não estou falando essa palavra de mim mesmo, tenho certeza que essa palavra está vindo na direção do Espírito para nós. Nós temos que estar preparados. Primeiro, tipos de pessoas que nós teremos que lidar. Primeiro aqui está escrito no versículo 2, a primeira índole, né? Que índole é essa? Homens amantes de si mesmo. Em outra versão aí que talvez você tenha nas suas mãos, aqui na parte quando diz, haverá homens amantes de si mesmo, uma versão talvez esteja dizendo assim, homens egoístas. Isso aí já está acontecendo em nosso meio, não precisa nem perguntar se você já viu algum egoísta por aí. Isso aí acontece de forma inesperada. Deus usando Timóteo de um lado, e ao mesmo tempo vai estar acontecendo essas manifestações aí diante dele, essa apostasia. Então veja, homens amantes de si mesmo, versão diferente, egoístas. Quem são esses aí? Esses homens amantes de si mesmo, pode ser mulheres também, tá? Amantes de si mesmo. São pessoas que gostam de rebaixar as outras pessoas. Nós temos que estar preparados, porque Timóteo teria que lidar com isso, e nós também temos que aprender a lidar com isso. Pessoas que gostam de rebaixar as outras. Eu me lembro uma vez que eu fui convidado para trazer uma palavra, era um ponto de pregação no Eldorado, desce o Apurá direto ali próximo ali, no Eldorado. E eu me lembro que antes de eu trazer a mensagem, um irmão trouxe um testemunho, disse que estava com uma grande dificuldade, disse que estava num momento difícil, e ele contou um milagre. Ele falou assim, eu não sei o que aconteceu, mas de repente eu fui ver a minha conta e apareceu R$1.000 na minha conta. E ele contando testemunho e a igreja glorificando. Depois veio outro irmão, com esse espírito, com essa índole aqui, amante de si mesmo, pegou o microfone e falou,
E eu que Deus me deu 10 mil? São pessoas amantes de si mesmo, egoístas, pessoas que gostam de rebaixar as outras. Tomemos cuidado, irmãos, para nós não cairmos também nesse erro, porque isso aqui, nos últimos dias, irão acontecer. Só que aqui o apóstolo Paulo fala que vai acontecer outros tipos de personalidade e índoles também. Ainda no versículo de número 2, depois de homens amantes de si mesmo, tem uma palavra que diz assim, avarentos. Vocês perceberam aí? Depois de homens amantes de si mesmo, avarentos. Quem são os avarentos? Os avarentos, irmãos, tem outra tradução que diz gananciosos. Talvez você tenha essa versão nas suas mãos. Essa palavra aqui, gananciosos ou avarentos, quando você vai ver o significado, a tradução exata dela, é amantes do dinheiro. Pessoas que são amantes do dinheiro. E nós temos que tomar cuidado, irmãos, que tem dois extremos aqui. Dois extremos. O primeiro extremo é aquela pessoa que gasta tudo, que torra tudo, e passa o cartão ali e deixa e não consegue pagar. Esse é um extremo. Gasta demais. E o outro extremo, irmãos, é aquele que dorme com as notas de R$100 debaixo do travesseiro. Então tem dois extremos aqui, nós temos que manter o equilíbrio. E a exortação aqui sobre avarentos, gananciosos, amantes do dinheiro, é justamente isso. Vai surgir em nosso meio, em nosso tempo, em nossos dias, homens dessa forma. Homens e mulheres que não ajudam a obra de Deus, criticam a obra de Deus e também não gastam nada com a obra de Deus. Avarentos, homens amantes de si mesmo. Só que ainda no versículo de número 2, observe aí comigo, depois de amantes de si mesmo, avarentos, tem uma palavrinha que surge aí dizendo assim, presunçosos. Esses tipos de pessoas vão surgir e no contexto nós iremos descobrir que isso aqui são falsos profetas que estarão inseridos no meio da igreja. Falsos obreiros que estarão inseridos no ministério. Sabe o que significa essa palavra aí, presunçosos? Essa palavra presunçosos que vai surgir nesses últimos dias, são pessoas exibicionistas e vazios. Exibicionistas vazios. Gabando-se de alguma coisa que não tem. Esses aí são os presunçosos. E eles estarão em nosso meio. Vou dar um exemplo para os irmãos, que os exemplos são importantes para o aprendizado. É mais ou menos assim. Deus está manifestando a glória dele. Deus está mandando unção, glória na igreja. E Deus vai usando um, vai usando o outro. E ele, não satisfeito, ele vai e entra no meio e começa a pular na carne no meio dos irmãos. Sabe o que é isso? Exibicionistas vazios, gabando-se de terem aquilo que não têm. E muitos deles fazem isso só para ser visto mesmo. Irmãos, eu quero falar algo para vocês. Tenha personalidade em nome de Jesus essa noite. Nem todo mundo foi chamado para profetizar. Nem todo mundo foi chamado para ser profeta, para doutrinar, para cantar, para pregar. Reserve a sua unção para o seu chamado. Presunçosos, exibicionistas, vazios. Ainda no versículo de número 2, tem mais uma palavrinha que surge aí, que diz assim, depois de presunçosos, vem a palavra chamada soberbos. Está bem do ladinho. Sabe o que significa soberbos, irmãos? Você já sabe, né? É bem parecido uma palavra com outra, mas são os arrogantes. Arrogantes. Aí vai ter mais uma palavra do lado, depois de soberbo. Blasfemos. Quem são os blasfemos? Aqui não está falando blasfêmia contra o Espírito Santo. É uma índole de uma pessoa
blasfema. Aqui está falando dos difamadores, os falsos mestres, falsos cristãos, eles são difamadores. Eles não se unem para ajudar e ficam difamando a obra de Deus. Blasfemos estarão nos últimos dias em nosso meio. Mas Deus está nos blindando e nos protegendo com a palavra dele aqui essa noite. Já já você vai ver o que você tem que fazer com essa listinha aí. Vai surgir soberbos, arrogantes, blasfemos, difamadores. E aqui vai surgir mais uma palavra ainda no versículo 2. Não vou destacar todas as palavras, mas uma palavra a mais eu vou destacar aqui no versículo 2. Depois de blasfemos vai surgir uma palavrinha dizendo assim: desobedientes a pais e mães. Quando Timóteo pensa que o problema seria apenas com os adultos, agora o Timóteo está vendo que ele vai ter um problema também com a juventude. Irmãos, às vezes o problema não é das crianças. Muitas vezes os problemas são dos pais. Às vezes o problema é da criação. Mas vai surgir pessoas nessa juventude que não são obedientes a pais e mães. Isso aí vai estar acontecendo nos últimos dias. Você percebeu que às vezes você fala com o seu filho 2, 3, 4 vezes: vou fazer, estou indo, não corre, e ele corre. Sabe o que é isso? É os últimos dias. Não sei se os irmãos estão percebendo. Espiritualmente, irmãos, está uma força gigantesca do mal contra a igreja. A igreja não tem mais força para orar, não tem mais força para consagrar. Quando tem um culto voltado para oração, poucos que vêm. A igreja está fraca nesses últimos dias. Ainda bem que tem alguns remanescentes que atendem o chamado de Deus, mas é assim que estamos nos últimos dias. Então, estará acontecendo essa apostasia, mas ao mesmo tempo vai acontecer um avivamento, e daqui a pouco nós iremos ver aqui. Só que tem mais uma palavrinha aí que eu quero destacar, ainda no versículo 2, depois de desobedientes a pais e mães. Qual é a próxima palavra que tem na sua Bíblia, hein? Depois de desobedientes a pais e mães, tem a palavra ingratos. Às vezes você ajuda uma pessoa, tá justamente essa palavra aí, tá? Você ajuda uma pessoa e às vezes, por causa de uma pequena discordância boba, a pessoa depois finge que você não existe. Ingratos. Por causa de uma pequena discordância, depois a pessoa quer cavar a sua cova. É o espírito desses últimos dias que estamos vivendo. Eu espero que você não esteja nessa lista. Porque quem estiver nessa lista que eu estou mostrando aqui para os irmãos, não será arrebatado pelo Senhor Jesus. E se você tiver, hoje ainda dá tempo de você pedir perdão para Deus, para o Espírito Santo tirar isso de dentro do seu coração. Pessoas ingratas, ajuda, e depois a pessoa acaba com a sua vida. Isso aí estará acontecendo. Sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Só que ainda vai surgir depois mais uma palavrinha, que eu vou fechar aí no versículo 2. Uma palavrinha a mais que surge dizendo assim: profanos. Sabe o que é profanos? Significa negligentes à função da piedade. Quando ocorre um culto e ele não está nem aí para o culto, prefere conversar, aliás, conversar mesmo, não vou tirar essa palavra conversar no lugar de cultuar a Deus. Sabe o que eu me lembrei aqui agora? Às vezes eu estou falando e vai surgindo algumas imagens, algumas lembranças. Uma vez eu estava dirigindo um culto em determinado lugar e a gente começou o culto orando e tinha um grupinho de irmãs lá fora. Eu falei: irmãos, entra, vamos orar, o culto já começou. Lá de fora elas falaram assim: ainda está na oração.
como se a oração não fizesse parte do culto. Aí começou o hino da harpa. Irmãos, entre. Eles fizeram assim, ainda é hino da harpa. Para eles o culto só iria começar quando eles tivessem oportunidade. Pior é uns que saem sem motivo algum, na hora da palavra de Deus. Veja, irmãos, essa lista é grande. Vai até o versículo 5. Só vou ler direto para a gente entrar aqui um pouquinho mais na palavra. Veja, aí diz o texto, versículo 3 até o 5. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis. Gente, como pode ter obreiros assim? Homens e mulheres assim? Jovens assim? Cruéis, sem amor para com os bons, traidores. Eu espero que você não esteja nessa lista. Obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus, tendo uma aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Olha como é que termina o versículo 5. Destes, o que, irmãos? Quem é que convence o homem do pecado do juízo do mundo? Responde aí. Hã? Então você fica batendo na tecla, tentando mudar a pessoa, e a pessoa não muda. Sabe o que diz o texto? Isso aqui é a doutrina da própria palavra, não é ideia minha não. Destes, afasta-te, senão vai te contaminar. Dê a paz do Senhor e vai para casa. Venha no culto, adore a Deus. Todas as vezes, se você tem um Espírito Santo, e você encostar perto de uma pessoa, desses falsos cristãos, a partir de hoje o Espírito Santo vai ficar martelando na sua mente agora, ó, destes afasta-te, desses afasta-te. É isso, irmãos, temos que afastar de pessoas que não querem nada com Deus, senão você vai se contaminar. Toma cuidado, irmãos, com esse negócio, está tudo dentro do texto aqui. Além disso, tome cuidado, você que fica entrando em campanha nos lares, para ficar recebendo profecia ali, acolá, isso vai estragar a sua vida. Por que vai estragar a sua vida? Versículo 6 explica. E ele também responde com um porquê. Porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativa mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências. Os falsos mestres só vai falar aquilo que o seu ego quer ouvir. Está no versículo 6. E leva essas pessoas cativas. Toma cuidado, irmãos. Tudo tem um limite. Mesmo assim, mesmo que esses falsos profetas no meio da gente, Deus ele coloca sempre um limite. Deus não deixa também ir muito avante, não. Onde está escrito isso? Versículo 9. E o versículo 9, nessa exposição, diz assim: não irão, porém, avante. Tudo tem um limite, porque todos será manifesto do seu desvario, como também foi o daqueles. O daqueles está falando de Janes e Jambres, que também foram desmascarados no seu tempo. Então, irmãos, a palavra desvario, talvez na sua tradução esteja diferente, significa insensatez. Por que Paulo ele gostava de Timóteo bastante? Tinha um amor gigantesco por Timóteo. O versículo de número 10 explica. Porque em meio a toda essa confusão, em meio a tantos homens maus, olha o que Paulo fala para Timóteo. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver. Irmãos, se você acha que doutrina é só conhecimento e guardar na mente, não. Doutrina é modo de viver. E modo de viver é modo de vestir, modo de falar, modo de estar, modo de viver. Isso é doutrina. Modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência. Timóteo era diferente de todos os demais da lista. Se o arrebatamento tivesse acontecido naquele tempo, Timóteo e Paulo subiria, menos essa lista aqui. Esse era o motivo porque Paulo gostava mais de Timóteo. Mas, irmãos, toda essa lista aqui,
que eu mostrei para os irmãos de apostasia, do versículo 2 até o versículo de número 5, aqui é uma lista de apostasia. Sabe onde vai acabar essa lista de apostasia? Onde se resume? Se resume no versículo 13. Deixa eu correr. Se resume no versículo 13, que diz assim: mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Se você acha que vai passar batido qualquer engano, não vai passar batido. Tudo tem um limite, e quem engana, a colheita será justamente essa. Você também será enganado. O versículo 13 mostra isso daí. Só que Paulo, ele vai voltar a falar com Timóteo no versículo 14, e tem dois tu aqui, né? Tu no versículo 10 e tu agora no versículo 14. Come Bíblia aí comigo, irmãos, diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Não é só o que você aprendeu, de quem você aprendeu. Meus amados e queridos irmãos, quem foram os homens de Deus que te ensinaram a vida cristã, e o que foi que você abandonou? O que você abandonou de todo esse aprendizado que você recebeu desses santos homens de Deus? O versículo de número 16 diz assim, o texto que nós lemos, né? De forma resumida. Ainda nós vamos entrar aqui numa partezinha que só Jesus para me dar graça. Versículo 16 diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. O Timóteo já tinha sido instruído desde a sua meninice. No versículo 15 diz isso. Aqui está a importância de você trazer as crianças para a escola bíblica dominical. Vai colocando semente após dia, domingo após domingo. Aí vai crescendo e forte na palavra. Só que aqui está mostrando uma coisa bem interessante. O que direciona a vida do crente é a palavra de Deus. Mesmo que Deus, por misericórdia, nos dê visões. É claro que Deus dá visões. É claro que Deus dá revelações. Mas o nosso direcionamento principal é a Bíblia Sagrada. Se você ficar só preso em visões e revelações, você vai ficar perturbado. Deixa eu falar um negócio aqui para os irmãos. Tem visões que é de Deus. Vê se você suporta isso aí que eu vou falar. Mas tem visões que é do diabo. Você sabia disso? Existe um monte de visões que é do diabo. E essas visões, o diabo se aproveita dos crentes rebeldes. Por que dos crentes rebeldes? Porque 1 Samuel 15, 23, diz que o pecado de rebeldia é como um pecado de feitiçaria. Tem um monte de feiticeiro dentro da igreja tendo visões, pensando que é Deus que está dando visão para ele. Irmãos, Deus não é bipolar, não. Não aceite alguém vir, assim diz o Senhor para você, se conserte homem. Quem está falando isso para você? É alguém que está de sunga no Facebook? Deus não é bipolar, não. Para Deus usar com a palavra dura, o servo de Deus também tem que estar andando na linha. Crentes rebeldes são feiticeiros e estão recebendo visões do diabo. Eu vou provar na Bíblia nesses minutos finais. Olha só, irmãos, como algumas visões são do diabo. O versículo de número 7 diz assim, para a gente estar encerrando. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha espírito de feiticeira, para que vá ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis em Endor uma mulher que tem um espírito de adivinhar. Olha só o versículo 12. Olha só como é que é o diabo que dá visões às vezes. Versículo 12 diz assim: e vendo, pois, a mulher, está vendo? Isso aqui não é Deus mostrando, não. Ela estava vendo, Saul não estava vendo, os demais não estavam vendo, só ela que estava vendo. Visão do diabo.
Vendo, pois, a mulher a Samuel, já tinha morrido, né? Isso aqui é tudo uma distorção da cabeça dela. Gritou em voz alta a mulher e falou a Saul, dizendo: por que tens me enganado? Pois tu és mesmo Saul? Olha o versículo 13, de novo, visão do diabo. E o rei lhe disse: não temas, porém, o que vês, o que você está vendo, não é de Deus. Então a mulher disse a Saul: vejo, de novo, o que ela está vendo, vejo, essa visão não é de Deus, vejo deuses que sobem da terra, têm visões, revelações que não são de Deus, são direto do inferno. Se você ficar preso nisso, você vai ficar perturbado. O conselho de Deus para nós aqui essa noite: volte para a Escritura, volte para a leitura da palavra de Deus. Quando você começa a escutar a palavra de Deus, eu conheço uns crentes que é todo perturbado com isso. Quando ele vem para o culto, ele começa a escutar a palavra de Deus, começa a vir alívio para a alma dele, porque é a palavra limpando. Então deixe essa perturbação, eu repreendo em nome de Jesus qualquer perturbação na sua mente. Se essa palavra veio essa noite, não veio em vão. Volte para a Escritura, porque é ela que tem vida para nós essa noite. E eu vou ficar aqui apenas com essa palavra. Espero que os irmãos tenham mastigado um pouco a palavra de Deus. E eu retorno a palavra aqui para o nosso pastor setorial, pastor Zé Arli de Oliveira. Deus abençoe.